nasci no centro de Salvador, né? No centro da cidade. Eu sou uma mulher do centro da cidade. Então, no centro da cidade acontece de tudo, mas uma coisa especificamente me chamava a atenção nos últimos anos, que era a quantidade de mulheres vagando pelas ruas, mendigas, mortas de fome, enlouquecidas, né, pelas ruas da cidade. Até que um dia eu fui abordada por uma dessas mulheres que sempre me pedia alguma coisa, por eu ter dreadlocks, então elas se identificavam comigo, né? Obviamente eu passava todos os dias por ali, então uma delas me parou e me perguntou se eu podia fazer um filme sobre ela. E eu perguntei por que ela queria que eu fizesse um filme sobre ela, e ela me disse que ela precisava falar sobre o crack, sobre uma coisa que estava destruindo a vida dela e a vida de outras pessoas dali daquele lugar. Ela me falou que ela precisava falar sobre o crack, porque quando tem mulher viciada em crack, tem criança na boca, tem criança sendo prostituída, sendo trocada por pedra. Quando tem mulher viciada em crack, tem famílias inteiras abandonadas, porque no Brasil as mulheres que tomam conta das famílias, que cuidam da casa, dos filhos. Essa é uma cultura, e principalmente em famílias mais pobres, né? Então o desespero dela me motivou, mas mais ainda que o desespero dela foi me reconhecer nessas mulheres, saber que poderia ser eu, que poderia ser minha irmã, que poderia ser minha mãe, que poderia ser uma pessoa da minha família naquela situação. Então a primeira motivação desse filme foi foi denunciar, foi ouvir essas mulheres para que elas pudessem fazer a denúncia, com uma preocupação primordial, que é o futuro. O Primeiro Beijo é um filme que fala da narrativa feminina sobre o crack. O primeiro beijo é a forma com que as mulheres usuárias de crack se referem à sua primeira experiência com essa droga. O Brasil é um dos maiores consumidores de crack no mundo. No Nordeste brasileiro está 40% dos consumidores e dos usuários de crack do Brasil. Dentre eles, a quantidade de mulheres é assombrosa. São pessoas silenciadas pela doença, pela dependência química, mas também pela falta de estrutura, de saúde, de políticas que possibilitem a ela um tratamento digno. E esse silêncio me incomodou a ponto de eu pensar em fazer esse filme. O crack chega rapidamente nos canaviais, nas regiões de menor acesso à internet. O crack chega rapidamente nos lugares onde as pessoas podem se defender menos dessa doença, dessa droga. É importante falar sobre isso, é importante divulgar os perigos que envolvem a dependência química pelo uso do crack. É importante informar as pessoas o perigo de se envolver com o crack. É importante falar sobre as possibilidades de tratamento, é importante falar que usar crack não é o fim do túnel. Você pode se tratar, você pode reverter esse jogo e sair dessa doença, se livrar dessa doença, se curar dessa doença. É uma mazela que as pessoas não querem olhar, que as pessoas não querem se ocupar disso, e parece que é um problema que está sempre distante da gente, mesmo que a pessoa dependente, que o usuário esteja na nossa porta, esteja na esquina da nossa rua. Então, fazer um filme sobre esse tema, encontrar apoio financeiro para dar voz a pessoas que são silenciadas, que são historicamente silenciadas, e que as pessoas também não estão interessadas em ouvir, porque elas vão falar de uma coisa dolorosa, é um trabalho muito difícil. E só foi possível sonhar com esse filme, só foi possível começar esse projeto porque eu encontrei
profissionais engajados, pessoas comprometidas, pessoas que doaram horas de trabalhos para esse filme acontecer, que ganharam muito menos do que era o valor justo do seu trabalho. Essa equipe técnica a quem eu devo agradecimentos, a quem eu devo todo o respeito, é composta por uma maioria de mulheres e por alguns homens que se encantaram com a possibilidade de dar voz a quem não tem voz. Conseguimos apoio para fazer a filmagem, para fazer o primeiro corte, e agora nós precisamos finalizar, montar e finalizar esse filme e lançá-lo. Não lançá-lo como todo filme é lançado, mas lançá-lo em lugares onde a droga chegou e a informação não chega. Lançá-lo em lugares onde as pessoas não têm cinema e não têm a possibilidade de ver um documentário falando sobre esse tema. Precisamos fazer com que ele chegue a lugares onde ele dificilmente chegará sem o seu apoio. Precisamos pautar essa discussão sobre a dependência química pelo uso do crack de mulheres. Hilda, Sandra, Patrícia, Indiara, Lore são algumas das mulheres entrevistadas nesse filme e usuárias de crack ou em processo de recuperação pelo uso do crack. Elas têm algo a dizer sobre isso e você precisa saber.